Bom dia, meus amores. Espero que estejam bem desse lado. Eu estou muito bem, graças a Deus. Muito bem, entre aspas. Mas enfim, tá tudo bem, né? Eu quero fazer este vídeo aqui já, acho que há umas 2 semanas atrás. Mas porque eu tinha alguns vídeos ainda por editar, não sei lá o que, então tornava-me difícil. Até hoje, por pouco este vídeo eu não conseguia fazer. Porque, como eu disse, entre aspas, antes de ontem, eu me estressei um pouco aí com o marido. Vocês sabem, casamento não são todos os dias assim, um mar de rosas, né? Acho que casamento muito mais, porque nós às vezes temos aquela coisa de, casamento talvez, pensamos que casamento, estar aí com um homem ou com mulher é aquela coisa. Romantizamos muito, mas enfim. Então daí fiquei um pouco irritada, então aquela irritabilidade toda, sei lá, fez-me com que eu queria algo assim de imediato para ficar aí comendo, porque às vezes quando eu estou assim, posso até estar de boca fechada, mas em algum momento, quando por dentro estou a murmurar, tô zangada e tal. Então eu fiquei aí comendo uma farinha, aquela farinha de arroz que vocês me viram eu a moer. Então eu fiquei aí comendo aquela farinha, porque eu tenho preparado um pó com castanha às vezes e uma farinha de milho. Isso para quê? Porque como eu não posso comer qualquer coisa, e não por falta das coisas mesmo, mas em algum momento as coisas que eu devo comer não estão muito assim próximas de mim. Então eu acabo que me refugiando a algumas coisitas, né? Que em algum momento, se calhar, nem devo comer, como essa farinha que eu tive que comer. Mas eu não sabia que ia me fazer mal, porque por causa da enxaqueca que eu tenho tido, eu levo porada comendo. Não sei se isto vai me fazer mal, mas quando como, aí é que sei que isto me faz mal. Apanho porada mesmo comendo. Então, eu fui aí comendo naquela coisa de aquela coisa, né? Estou a precisar de me encher de coisas aí comendo. Afinal de contas, aquilo não foi cair bem, não. E o que? Arroz cru, pessoal. Eu nunca tinha comido. Eu nem gosto de comer arroz cru. Piorou, eu acho que foi naquela coisa, é farinha e tal. Mas enfim, depois disso, na mesma noite, eu já comecei a passar mal. Eu queria gravar este vídeo. Dia seguinte, estou aí passando mal. Quero gravar este vídeo. Difícil. Eu não. Hoje não importa. Tenho que gravar este vídeo porque eu já quero estar na segunda fase, como vocês puderam ver aí no título. Sabe se ele é de pôr na capa? Ainda não sei. Mas eu vim aqui gravar para vocês, como vocês puderam ver aí, segunda fase. Perdão eu estar desse jeito, gente, está muito quente. Eu não tinha certeza se realmente gravava o vídeo. Eu acordei, já fui fazendo as minhas coisas, mas eu vi que não, preciso de tirar este vídeo para eu começar aí com a minha sequência de vídeos. Então, falando de segunda fase da minha vida, se já estiverem a gostar aí do tema, deixem bastante like. Se for novo por aqui, se inscreva neste canal para fazer parte da nossa família e fico muito feliz por fazer parte desta família. Deixem aí vossos comentários também. Amo ler os vossos comentários. Muitos de vocês assistem e não deixam comentários. Eu amo ler vossos comentários e eu respondo-vos. Não sei por que não deixam comentários. Só assistem, vejo aí visualizações, likes, meus comentários. Muito pouquinhos. Muito obrigada para aquelas pessoas que dedicam-se incansavelmente deixando mensagens para me motivar, para me elevar. Muito obrigada. Mas enfim, segunda fase, por quê, pessoal? Não segunda fase da vida como ser humano, porque como ser humano eu já passei por muitos episódios, por muitas fases. Então, segunda fase, em algum momento como youtuber, ou então retroceder um bocadito só, alguns meses antes de ser youtuber. Porque, para quem vem me assistindo desde muito, eu acredito que uma pequena diferença pode até notar. Fora que uma youtuber sempre quando inicia tem tido dificuldades. No meu caso pode ser isso, mas também tem essa outra coisa que me faz trazer este vídeo aqui como segunda fase. Por eu me sentir que agora eu estou vivendo uma fase bem diferente do qual eu vivia. Pessoal, no início deste vídeo,
eu era uma pessoa que nem para dizer bom dia no canal eu não conseguia. Era-me difícil dizer bom dia por tanta coisa que eu vinha sentindo. Ainda não falei quase nada, estou a ver 5 minutos. Se esse vídeo for muito longo, eu vou dividir em partes para que vocês possam conseguir assistir. Então, quando eu abro o canal, estava numa fase que estava de novo a entrar em depressão, porque eu acredito que sempre vim carregando essas coisas, depressões, ansiedades, enxaqueca, são histórias que num dia desses eu ia de contar para vocês, né? Mas neste vídeo aqui é uma outra coisa que eu quero falar. Então, estava aí a ter novamente essas crises de enxaquecas, porque eu era uma pessoa que, pessoal, igreja parecia a minha casa, eu não saía da igreja, por ter fé e acreditar que um dia Deus vai me curar, um dia Deus vai me tirar dessas. O que exatamente eu sentia, nem eu sabia. Eu só sentia o meu corpo doendo, eu só sentia falta de energia, eu só sentia, ia ao hospital, sempre davam aqueles comprimidos. Mas o ir à igreja todos os dias, buscar a Deus, gente, igreja parecia a minha casa, é sério. Então Deus acabou me iluminando até que eu consegui notar, mas em vez de ir ao hospital, simplesmente porque sinto isto, por que eu não consigo detalhar um pouco do quanto tempo eu já venho sentindo isto? Então, 2019, lá no finalzinho, aquilo, até que já era 2020, janeiro por aí. Porque eu vim viver nesta casa de 2018, 2019, ainda em construção também, 2019 também, porque 2018 eu vim viver no final, quase novembro, outubro por aí eu acho que é isso. Então 2019, terminar algumas coisas estavam em falta. 2020, janeiro, eu já estava a começar com pequenas decorações na sala, algumas rositas aí, algumas coisas que quando eu iniciei o canal, vocês viram, eu acabava de comprar. Acho que há uns 2 meses já aí atrás. Então, nesse processo de ir à cidade para fazer aquelas compras, porque eu já tinha ido para aqui para pedir guia para poder ir para o hospital da cidade. Então, nem que me dá uma vontade de eu entrar no hospital. Só que nesse dia, ao mesmo tempo, eu comecei a passar muito mal no caminho. Então, eu vou para o hospital. Então, chegado lá, relatei um pouco, que já era um quadro antigo. Não é que fizeram-me tratamentos, não sei lá o que, não sei lá o que, não sei lá o que. Tratamento não. Aliás, não sei se falaria assim, mas examinar. Começaram a me examinar. Foi no dia que eu constatei que tinha enxaqueca. E depois mandaram-me vir no outro dia, porque o tal sítio para fazer esse raio-x, e até carreguei essas coisas aqui para fazer esses raios-x. Então, isso por quê? Porque eu sentia muita dor na cabeça, no peito, como se tivesse feridas. Então, aí foram me fazer raio-x, aí descobriram mesmo que eu tinha muitas lesões por causa das dores que eu sentia, das coisas que eu comia também, que essas coisas de limão também que me fazia tanto mal. Eu mesmo agora só de espremer limão e comer, eu vou começar a sentir, parece que estão a cortar com lâmina na cabeça, todo o corpo começa a me doer. Então aí eu tinha muitas lesões, então me deram injeções para eu aplicar, acho que foi por 1 semana. Então, como era sítio distante, aí escreveram para mim, não sei lá o que devia vir aqui para fazer os exames. As vacinas, injeções, porque eu não ia conseguir fazer aqui em casa. Então, eu sempre acordava para aqui fazer essas injeções. Aí eu comecei a sentir melhoria. Mas antes das injeções, antes deram-me uns comprimidos, porque essas coisas de injeções foi já no outro dia. Então, antes me deram os comprimidos e era para ser ergotamina e cafeína, só que foi difícil de apanhar. Então foram me dar um outro tipo, que tem ergotamina e cafeína, acho que paracetamol, que era um composto, mas não tinha aí. Eu acabei comprando na farmácia de fora. Comprimidos esses que me faziam muito mal, eu tornava-me dependente. Só calmava no momento que eu tomava. Se eu tomasse assim de manhã, ficava até aquela das 16, já passava mal. E era um comprimido que em algum momento nem devia tomar sempre. Tinha que tomar de vez em quando. Então, foi muito difícil, eu não sabia o que fazer. Às vezes voltava para lá e aquele tipo de comprimido nunca mais aparecia, esse tal ergotamina e cafeína. Então, eu sempre dependia daquele, assim mesmo. Mas depois eu fui vendo que não, isso não estava a dar.
Então, quando eu fiz aquelas injeções, aquelas lesões, não sei lá o que, aí eu comecei a sentir melhoria. Mas também sinto que era antes de terminar todo o tratamento. Porque mesmo com isso, e fora de terminar todo o tratamento, tinha um porém, que há umas coisas que eu não devia comer. Já tinha algumas restrições, mas também era difícil até eles de saber o que é exatamente, porque só o meu organismo é que podia responder, eu é que podia sentir outras coisas que na medida em que eu comesse isto aqui me fizesse mal, aí eu tinha que abandonar. Como refrigerante eu já tomava, já há bastante tempo me fazia mal, eu já sabia que isto me faz mal, bolos eu amo tanto, mas eu sabia, principalmente o trigo por causa do glúten, fermentos, não sei lá o que outras coisas por aí, então eu já procurava abandonar por mim. Comia alguma coisa, fazia-me mal, já procurava aí abandonar. Então, daí foi difícil eles dizerem que seja isto. Algumas coisas falaram isto, evite por causa da enxaqueca. Mas outras coisas eu apanhava porrada, comendo e já abandonava. O tempo foi passando e, pessoal, eu não conseguia deixar muita coisa de comer. Não conseguia me apegar, por exemplo, a só verduras. Já estava acostumada a comer verduras, porque com um pouquinho de carapau, com um pouquinho de não sei lá o que. E não, foi-me muito difícil, pessoal, para falar a verdade. Vinha assim, coxeando durante quase que 2020, até acabar 2021, assim mesmo, até que chegamos no ano 2022, que já está a afinar, porque eu abri este canal aqui em maio de 2020. Aquilo foi março de 2020, quando chegou a pandemia aqui. Fiquei fevereiro, fiquei março, fiquei abril. As crises começaram a voltar por já entender, sim, que não podia mais já ter a igreja, não podia muita coisa fazer, porque eu não sei, eu acho que nunca sentei aqui para falar porque que estou aqui a ficar muito tempo sem família, sem ninguém porquê, não sei lá o quê, mas que não chega a ser algo assim que eu gosto. Eu sou muito de família, não sou muito de ficar sozinha, embora já esteja um pouco acostumada, porque eu acho que até já posso ir viver num outro sítio assim, ou fora, que seja do meu agrado, porque aqui eu só vim, mas também não foi do meu agrado. Mas obrigatoriamente tive que estar aqui, suportar até hoje, mas que não está sendo coisa fácil, não é? Então, daí as crises voltaram, mas também acabava de fazer tratamento e foram momentos muito difíceis passados naquela época aí que a pandemia estava em alta, ficamos sem trabalho, ficamos sem fazer nada. E nesse ano mesmo, 2020, estávamos no preparo do nosso casamento, que veio a fracassar, porque dinheiro era antes de juntarmos como devia ser. Confesso que está sendo difícil gravar este vídeo por causa do corte de energia. Às vezes eu levanto daqui e restabeleço, mas estava a falar aqui em casamento, até porque o que fracassou não foi pelo dinheiro, porque naquele momento da pandemia, como não era preciso aglomerados e tal, não era preciso muitos convidados, não sei, o casamento era mais barato. Eu acho que até poderia ter dado certo. Era mais barato. Talvez não teria dado certo pela família que está distante ou algo do tipo, né? Mas era mais barato, não era nas igrejas, podia ser só no registro, porque mesmo quando abrir era mais no registro do que igreja. Então o que fez com que fracassasse não foi isso, mas a perda dos meus padrinhos. Eu perdi os meus padrinhos. Eu gostava muito deles, eu me sentia aqui com família. Então isso foi mais uma fase muito dolorida, foi uma fase que foi muito difícil de eu superar, porque eu já me sentia com família, que eu já sentia que tinha família, que só pelo fato de ter meus padrinhos, poderia até dizer que apesar de eu não gostar tanto daqui, faria uma vida, mas com tudo isso não foi fácil de gerir, pessoal. E eu agora não me vejo mais ter que arranjar padrinhos ainda aqui. Se for para ter, eu prefiro que seja lá em Maputo. Então, praticamente agora eu estou aqui, mas ao mesmo tempo a minha vida é como se já estivesse lá.
Porque se eu for a pensar em meu casamento, tenho que pensar em padrinho. Se eu pensar em padrinho, tenho que arranjar o padrinho lá. Então foram coisas que foram difíceis de eu gerir. E só pouco a pouco, e com o andar do tempo, com o passar do tempo, eu fui conseguindo gerir isso. Muita coisa aconteceu que deixou-me mal. Fez com que tivesse mais crises de depressão. Muita coisa, pessoal, aconteceu naquele momento. O trabalho foi do nada às ninguém estava preparado. Não houve aquilo de, como estou preparado e tal. Não, as lutas ainda eram assim, diárias, novo dia, assim mesmo. Ainda não estávamos naquilo de, as coisas estão tudo bem aqui, podemos relaxar com isto. Nós acabamos de construir, estávamos no processo de mobiliar a casa, não sei o que. Eram dinheiros que estavam sendo tirados, enfim. E o pouco que já guardávamos foi aquele que, do nada, aquele que é de reserva, foi aquele que do nada tinha que começar pouco a pouco a sair. Então daí, o tempo foi passando, abri o meu canal em 2020, esse 2020 mesmo, já em maio. É difícil de saudar, mas é uma coisa que eu sempre queria fazer. Não tinha como não fazer, porque eu gostei de fazer. Num dia desse eu estava a ver alguns canais aí. Então eu pergunto ao meu filho, sem saber de que aqui recebia, sem saber o que aqui acontecia. Eu de nada pergunto ao meu filho. Filho, o que é isto que eu estou a ver? Chamei os dois até. Olhem isto aqui, quem são os que fazem isto? Eu sou uma pessoa assim qualquer, do nada, queira fazer assim uma como eu posso fazer, ou é algo que precisa se candidatar em alguma coisa, isto mais aquilo. O mano, como entende um bocadinho, meu filho mais velho, como entende um bocadinho disto mais aquilo, ele, vamos experimentar, vamos ver aqui mesmo. Aí logo abrimos o canal, eu fiquei encantada, mas mamãe, acho que já está, não é possível. Do nada, já está. Eu nem me preparei, nesse dia eu lembro-me que até dormi acho que 0, por aí, meia-noite. Aí eu logo procurei aí fazer alguma coisa. Não via o tempo para amanhecer, era tanta ansiedade. Depois eu era muito ansiosa, aquela ansiosa mesmo que você sentia até esses ombros aqui. Parece que carregaram blocos de gatos e tudo, muita coisa pesada para cima. Ai, meu Deus, eu passei mal, pessoal. Então daí amanheceu, eu já fiz o meu primeiro vídeo que estava cheio de direitos de autor, que já tive que eliminar, não está mais aqui. Aquele vídeo aqui era um show de bola. Então daí o tempo foi passando, eu com problemas de telefone, que nem conseguia gravar direito, assim, que estou aqui a gravar, o telefone tinha que estar numa tomada, porque do nada o meu telefone deu cabo de bateria, acho que não estava acostumado com aquela forma de trabalhar e tal. Deu cabo da bateria, uma bateria que para ter era 1500. E foi muito difícil. Agradecer desde já o primeiro recebido que eu tive aqui no canal. Muito obrigada, meu bem. Nunca quis que eu falasse o nome, por isso nem hoje que eu hei de falar o nome. Mas a pessoa se conhece, se for assistir este vídeo aqui, há de se lembrar de tudo também. Comprei aí a bateria, troquei o meu telefone e consegui aí seguir com as minhas gravações. Dia após dia, já um pouquinho com leveza, não tanto, porque eu ainda passava mal. Era-me difícil de me desapegar até as comidas que eu visse mesmo que isto podia me fazer mal, ou que eu, mas sem aquela certeza. Mas é possível uma comida que Deus colocou no mundo, a pessoa comer lhe fazer mal. Enquanto que as coisas não são bem assim. Tem comida que é aquela mesma natural e tem outra que é feita pelo homem em algum momento, mas é assim mesmo, o refresco Deus não fez. Não colocou lá porque essas coisinhas todas que se colocam, nunca vamos apanhar isso numa galinha que nós criamos aqui em casa, nunca vamos apanhar isso aí num cabrito que só come capim, nunca vamos apanhar essas coisas que fazem mal numa verdura, num peixe que você tira diretamente do mar, né? Não vamos apanhar, então vocês já estão a entender. Então, e aí comendo essas coisas, comia essas coisas, me faziam mal, caía, levantava, assim mesmo, até que há pouco tempo, vocês viram aí, eu fui para o hospital, porque em algum momento eu tinha na minha mente que eu estou para viajar, vou a Maputo. Aquilo que eu acabei até deixando meu filho adiantar, por saber que também íamos seguir. Então eu tinha na minha mente, porque aqui como tinham dito alguns que era para ter guia para lá, eu já começava a pensar a distância de dinheiro daqui.
Porque eu sei, hospital público, você não vai, marca hoje, tudo termina hoje. É aquela coisa, vai hoje, porque não sei, hospitais grandes, centrais, você vai porque marca, não sei o que, não sei o que. Eu começava a pensar em dinheiro para ir, nem tenho tal dinheiro para ir, voltar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foram processos muito difíceis, pessoal. E naquela época ali da pandemia, eu deprimi-me muito, muito mais porque, principalmente por ter filhos, por saber e agora como fazer as coisas, como cuidar. Ei, meu Deus. É uma das coisas que também levou à depressão em alta, mesmo confiando em Deus, mas também há momentos que você tem que saber o que acorda você pega pega, faz ou deixa de fazer. Então, era uma coisa mesmo que era difícil de perceber como é que ia andar a partir daquele momento. Então, depois, naquele momento de ter que pensar que eu irei a Maputo, não sei lá o quê, então quando for para lá e ir fazer tratamento, na minha cabeça tinha isso, porque lá estando em casa é perto dos hospitais, são 10 medicais, até porque eu pensava que iria para onde é que é esse hospital particular? Esses particulares, né? Não públicas, privados. Então eu pensava que iria nas clínicas, no caso. Eu pensava que iria numa clínica, não sei o que. Deus disse, não, filha. É chegado o seu momento. Então não é que num dia desses eu saio, vou para o hospital. Nesse dia eu não estava grave, não. Vou para o hospital, senti algumas coisas. Porque acreditando que o tratamento lá não havia sido terminado. Então quando vou para aqui, porque lá eu havia feito o tratamento das lesões, enxaqueca, mas que posso dizer que quase que não. Porque essas enxaquecas também não cheguei a ter uma medicação assim. Aquela era dependente, não conseguia tomar. Então quando eu vim para aqui para marcar com a doutora. E graças a Deus tentei explicar, encontrei um doutor primeiro dia, deu-me um tipo de medicação. Tomei primeiro dia, melhorei. Segundo, já não fazia nada. Terceiro não fazia nada. Quarto não fazia nada. Não. Acho que quarto ou quinto dia volto. Encontro já uma doutora. Então chego lá, comecei a explicar à doutora que eu vim aqui na semana passada, isto mais aquilo. E foi assim. Mas nesse dia eu precisava ter gravado. Eu falei de quando é que eu sentia que aquilo tinha começado? Porque eu sinto que muita coisa eu peguei na adolescência. Porque eu tive uma infância boa, mas a partir da minha adolescência foi muito ruim. Né? Eu só não gosto aqui de ficar aí falando de coisas assim, minhas histórias, mas um dia eu acredito que vou. Eu sou assim, eu gosto de falar muito de minhas coisas já passadas e já superadas. Isso para mais ou menos assim, depois vou falar para vocês poderem entender. Ou não depois, agora também posso falar. Esse vídeo aqui. Isso para evitar o quê? Isso para evitar, tipo, que meio que me vitimizar. Também por aquela coisa de sempre ter confiado em Deus. Que meu Deus é um Pai poderoso. Ele pode. Pode. Então eu sou de saber isso. Eu só sabia que eu tenho que chorar para Ele. Eu tinha que não sei lá o que é para Ele. Mas enfim, acho que depois vou falar dessa parte. Vou